Fala, galerinha da biologia! A aula de hoje vai ser continuação do sistema nervoso central e vamos focar hoje na anatomia e na fisiologia do cérebro. E a primeira coisa, gente, que você tem que saber sobre o cérebro, que ele também é chamado de telencéfalo. Então você pode chamar de cérebro ou telencéfalo. E é toda essa região aqui, ó, galerinha. Ó, é toda essa região aqui. Então, para analisar o cérebro, eu tenho que tirar as outras partes do encéfalo, que é o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo, a ponte e o bulbo. O que sobrar é o cérebro. E a primeira coisa importante sobre o cérebro é que ele é do tipo girencéfalo. O que é isso, Barninho? Dá para ver, gente, que o nosso cérebro tem a superfície toda ó, cheia de invaginações. Ele é todo cheio de giros, por isso o nome girencéfalo. É diferente do cérebro de outros vertebrados, que são lisencéfalos. Um lisencéfalo tem a superfície lisa. Resultado, eu vou ter menor superfície cortical. Porque lembra, gente, que o córtex cerebral é essa parte mais superficial, é essa parte mais externa. Se o cérebro é liso, lisencéfalo, então vai ter uma menor superfície cerebral. Se o cérebro é girencéfalo, ele vai tendo reentrâncias, ele vai tendo, ó, gente, ó, essas dobras. Então, mais superfície cerebral cabe em um menor espaço craniano. Então, o que isso implica? Que na nossa espécie, o nosso cérebro, ele tem um potencial muito maior e cabe num espaço muito menor. Porque se você esticar todos esses giros, todas essas dobras, o nosso cérebro expande muito em termos de superfície. Então essa é a vantagem. Eu vou ter uma maior superfície de atividade cerebral cabendo num espaço da caixa craniana menor. Entendeu a lógica? Aqui nós temos, ó, gente, essa parte externa do cérebro, a gente vai chamar de córtex cerebral. Eu coloquei essa corzinha assim acinzentada porque ele é chamado de massa cinzenta. O córtex cerebral, ele apresenta essa massa cinzenta, gente, porque é nessa região que nós vamos encontrar os neurônios, mais especificamente a parte dos dendritos e dos corpos celulares dos neurônios. Porque a parte onde fica o corpo celular de um neurônio é onde tem o núcleo, as mitocôndrias, as organelas, que dá essa coloração mais forte, essa coloração acinzentada. A parte onde ficam os axônios dos neurônios é uma parte que fica com a coloração menos intensa, uma coloração esbranquiçada. Então não esquece, existe a massa cinzenta e existe a massa branca. No cérebro, a massa cinzenta fica na superfície, fica no córtex. É onde você tem, olha, os corpos celulares dos neurônios. Valeu, gente? Agora, pessoal, imagine que eu vou pegar esse cérebro e vou cortar ele aqui, ó. Quando eu corto ele, dá para ver pelo corte que a massa cinzenta se limita à superfície, ou seja, se limita à região cortical, por isso o nome córtex, e a parte interna é uma parte esbranquiçada. Essa parte interna esbranquiçada vamos chamar de medula cerebral. É a famosa massa branca. Então, para você não esquecer isso, que é muito importante, gente, ó, anota aí. A massa branca são os axônios dos neurônios e a massa cinzenta são os corpos celulares dos neurônios, onde fica o núcleo e as organelas, beleza? E para mostrar com mais detalhes esse lance de massa cinzenta e massa branca, eu vou fazer um corte, ó, gente, do cérebro, só que nessa perspectiva aqui agora. Ou seja, cortando o cérebro, dá para ver os dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. Nós temos aqui toda essa parte interna, ó, gente, é a massa branca, é mais interna. E essa camada aqui externa, ó, é a massa cinzenta. Analise direitinho, você vai ver que a coloração é mais acentuada, porque é nessa região mais externa que nós encontramos os corpos celulares. É onde tem maior atividade cerebral. É no córtex cerebral. É no córtex do telencéfalo. Outra coisa importante sobre a anatomia do cérebro é que existem dois lobos ou lóbulos, o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. Só que esses dois lóbulos estão unidos nessa região aqui, ó, gente, que nós vamos chamar de corpo caloso. É uma região fibrosa que unifica os dois hemisférios cerebrais. Chegou a hora de tirar aquele print para a gente seguir em frente, hein, pessoal?
Eu vou mostrar agora, gente, a visão do cérebro visto por cima. Dá para ver nitidamente aqui, pessoal, os dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Agora, uma coisa interessante, gente, é que os impulsos nervosos que partem do hemisfério direito, eles cruzam, ó, e controlam a parte esquerda do corpo. Já os impulsos nervosos que partem do hemisfério esquerdo, eles cruzam e controlam o lado direito do corpo. Isso pode ser uma pegadinha de prova. Então, o hemisfério direito vai controlar o lado esquerdo do corpo, enquanto que o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo. Valeu? Não esquece isso, pessoal. Vamos ver agora, gente, as proteções do encéfalo, porque o encéfalo é um órgão extremamente nobre e precisa ser protegido contra lesões, contra pancadas. Bom, existem dois tipos básicos de proteções: as membranas, que envolvem o encéfalo, e a caixa craniana, que envolve o encéfalo, que é um tecido ósseo. Bom, tá aqui, olha. Dá para ver que existem três membranas. A mais interna, que fica em contato direto com o cérebro, com o tecido nervoso, é a pia mater. É a mais interna de todas. A que fica no meio, ó, gente, ó, que fica aqui nesse espaço entre a pia mater e a última membrana, é a membrana aracnoide. A membrana aracnoide é a intermediária. E por fim, nós temos a última membrana, a mais resistente, a mais fibrosa de todas, é a chamada dura mater, é a mais externa. Um detalhe interessante, pessoal. Entre a aracnoide e a pia mater, existe um espaço aqui, olha, chamado de espaço subaracnoidal. Esse espaço subaracnoidal é onde tem a vascularização do encéfalo, ou seja, é onde chegam os nutrientes, o oxigênio, é onde chegam os capilares sanguíneos, que vão levar tudo o que o cérebro precisa para funcionar, beleza? Agora um detalhe, nessa região aqui também, no espaço subaracnoidal, nós temos, além dos vasos sanguíneos, nós temos um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, que é secretado pelas células do epitélio cerebral junto com a pia mater. Esse líquido cefalorraquidiano, gente, ele vai proteger hidrostaticamente o cérebro. Ou seja, é como se fosse uma massa gelatinosa, uma massa líquida, para fazer com que uma membrana não se choque com a outra. Criar tipo uma proteção hidrostática, entendeu? E por fim, nós temos uma estrutura óssea que recobre todo o cérebro, que nós vamos chamar de caixa craniana, ou apenas crânio. É uma caixa óssea. E esse tecido ósseo tem uma função principal de proteção contra lesões, contra choques, contra traumas no sistema nervoso central. Vamos lá, galerinha, tira mais um print aí e vamos seguir. E vamos ver agora a fisiologia do cérebro. E a primeira coisa, gente, é que toda a parte funcional do cérebro se concentra na região superficial dele, ou seja, na massa cinzenta, no córtex cerebral. O córtex cerebral é onde vão acontecer as conexões neurais, as sinapses, que vão processar o nosso pensamento, a nossa memória, a nossa inteligência e a interpretação dos sentidos. Lembre que quem percebe o ambiente são os órgãos sensoriais, como o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão. Então, quando você enxerga um objeto, a luz está incidindo na retina, que é um órgão da visão. Quando você sente algum objeto tocar na sua pele, você está estimulando as terminações nervosas do tato da pele. Quando você sente o gosto de um alimento, você está sendo estimulado através de partículas que vão encostar nas suas papilas gustativas. Agora, a interpretação de tudo isso não está na pele, não está no ouvido, não está na boca, não está no nariz, ou seja, não está nos órgãos do sentido. Por quê? Porque quando eles são estimulados, eles vão mandar impulsos nervosos para o córtex cerebral interpretar o que aconteceu. Se você come uma pizza, você vai receber impulsos nervosos na região do córtex para poder estabelecer se você gosta ou não daquele estímulo. Ou seja, daquele estímulo gustativo. Se você enxerga um objeto, você vai interpretar, através do córtex cerebral, qual é a cor daquele objeto, o formato daquele objeto. Então não esquece que quem capta os estímulos externos são os órgãos sensoriais, através dos nervos sensoriais. Agora, quem interpreta tudo isso é o córtex. Só que a gente divide o córtex cerebral tradicionalmente em lóbulos funcionais.
Essa visão é uma visão tradicional, tá ficando para trás, mas infelizmente ainda a gente explica assim porque é mais prático e porque cai nas provas de vestibular. Bom, vamos começar com o lóbulo frontal, ou lobo frontal. É o centro das emoções, do raciocínio lógico. Toda vez que se desenvolve um cálculo matemático, que a gente fala assim, porra, esse cara é inteligente, velho, porque ele tem um raciocínio lógico desenvolvido, é porque o lóbulo frontal dele é desenvolvido. As emoções, a fala, então é o controle da fala, da articulação da fala, está no lóbulo frontal, e o controle dos movimentos do corpo. Mas, Barninho, quem controlava o movimento não era o cerebelo? Bom, gente, ó, cuidado. O cerebelo controla a intensidade do movimento. Agora, quem define qual é o membro que vai se movimentar, ou seja, se você vai levantar o braço direito ou vai levantar o braço esquerdo, quem define qual é o movimento é o lóbulo frontal. Quem define a intensidade do movimento vai ser o cerebelo. Então não esquece isso, valeu? Aqui na lateral do cérebro, nós temos o lóbulo temporal. O lobo temporal fica bem aqui, ó, gente, na têmpora, nessa região lateral, bem perto do ouvido. Então aí você não esquece, ó, se a região temporal fica bem perto do pavilhão auditivo, então quer dizer que um nervo, chamado nervo auditivo, vai comunicar o ouvido interno com essa região. Então essa região aqui é responsável por interpretar os sons. A gente vai chamar isso de audição. Aqui, gente, na região de cima, nós temos o lóbulo parietal. Olha o nome, ó. Ó, você toma um tapa aqui na cabeça. Tá! Ó, região pá! Ó, parietal. Não esquece, valeu? Então, o lobo parietal é responsável pelo tato, a interpretação do tato da pele da gente, ou seja, da pressão que a gente sofre na superfície do nosso corpo e da gustação. Então quer dizer que toda vez que você gosta do gosto, do sabor de uma comida, é aqui nessa região que vai ser estimulada principalmente. Bom, e essa região aqui, ó, de trás, que fica perto do cerebelo, nessa região aqui, ó, posterior, lembre que aqui eu tenho, ó, os olhos, aqui eu tenho a testa, então aqui eu tenho a parte traseira do cérebro. Vamos chamar isso aqui de lobo occipital. O lobo occipital vai ser responsável pela interpretação do que você enxerga, ou seja, da nossa visão. Lembra que quem capta as imagens são os olhos que estão nessa região, ó, aqui da frente, os olhos. Só que dos olhos, aqui da retina, parte um nervo óptico, que vai até, a gente, o lóbulo occipital. Então essa é uma pegadinha de prova, já caiu isso em prova. Porque a gente pensa que se os olhos estão na frente, a região que interpreta as imagens estará na frente. Não, nada disso. Nesse caso, a região que interpreta as imagens vai ficar na região posterior do cérebro, no lobo occipital, valeu? Chegou a hora de tirar aquele print faceiro, hein, gente?